Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai desescutar alguns chiados das televisões de antigamente, né? É uma bagunça de interferências de antenas que vinham provocando muitos seres nessas atenções que eles lhes prestavam sobre as telas de eventos aromatizados, no sentido das energias em vibrações expectadas, onde lhes atendiam a coordenada de se empreender nessa engenharia de medialização. E aí, sobre esse respeito, ou nessa deficiência de conectividade, as pessoas elas às vezes se desarrumavam nas suas instalações. E essa desarrumação provocava muitos seres sobre essas preocupações, né, com o lado de serviços de canais midiáticos. Hoje em dia a gente não pensa mais nisso porque a gente tem internet, a gente tem filme à vontade na internet, conexão muito rápida, e a gente nem precisa mais de biblioteca. Assim, é claro que é importante, mas a gente não precisa mais de biblioteca, museu, não precisa mais de supermercado, não precisa mais de locadora. Acho que a gente nem precisa mais de sedes de prefeituras, né? A gente precisa só de serviço, assim, na verdade, né? Porque ainda as pessoas ainda estão migrando para essas questões, porque é desafiador você colocar as pessoas para dentro desses planos, né? Mas é o que está acontecendo e o plano já está sendo dirigido, já está sendo encaminhado. Mas aí, antigamente, esse plano era só um plano de lazer. A televisão ela nasceu com o serviço de trazer para dentro de casa algum lado artístico que viabilizava mostrar para os residentes questões sociais, para eles desaprenderem a associar melhor. E aí era uma forma de educação esse olhar sobre essas inscrições midiáticas, porque as pessoas elas aprendem imitando. E aí você tem a mímese desse plano de visão. E aí você tem as pessoas gerenciando esse processo imitatório e se migrando para esse estilo de educação, desse estilo de desatender a sociedade. Então você assistia a propaganda e via como que a pessoa ia no supermercado comprar, como que era a educação que esperava. Você assistia propaganda de manteiga e via como que as pessoas se comportavam na mesa para render dentro dessa educação e para não estragar dentro desse alfabeto, dentro dessa simbologia, a utilização desse produto para o bem dentro de casa. Então era um empreendimento comercial e até mesmo familiar, porque quando as pessoas elas ficavam ansiosas, algumas procuravam vícios, outros virtudes. E aí
E você tinha essa guerra, né, entre os lados dos vícios e os lados das virtudes, que buscavam colocar todos em um senso comum. Porém, quando a gente olhava para os viciados, a gente via um diferencial neles. O diferencial da decomposição orgânica, da falta de saúde. E aí, para não ser deseducado com eles, foi sendo instalado uma prerrogativa para com esses vícios, né? Então, vários canais foram surgindo na televisão e vários apresentadores. Só que veja o nome: apresentador de programa. Então, quer dizer que essa dor ela existe em todo mundo, pois é um biotipo. Porém, você consegue observar a dor e administrar um antidor a partir do momento que você pensa em estratégias. Agora, se você se deixar levar pelo programador, ele vai criar uma dor, diversão associativa em você e vai florescer em você. E quando você menos pensar, você vai estar lendo com dores na cabeça. Você vai estar tomando café, mas com dores na cabeça. E essas dores elas vão ser dissuadidas, vão dissuadir você. Então, beleza. E aí, quando falhava a televisão, existia um lado de busca dos seres a desfalhar essa televisão, se perguntando qual é o motivo dessa falha, qual será o motivo. Ei, mexe na antena para ver se melhora. Ei, bate na televisão. Ei, deve ser isso, deve ser isso, deve ser isso. Então a gente via que faltava um controle de qualidade no serviço. Foi sendo escalado ao longo dos anos. Só que todas essas operações foram evidenciativas no sentido das personalidades que buscavam e mudavam-se sobre esses exercícios de prestar atenção a televisores. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que muita gente achou ruim depois de um tempo, enjoou e quis brigar com alguém, mas não tinha ninguém para brigar. E aí a gente vai ver algumas questões nesse sentido, porque às vezes a gente é levado pelas telas e diz saber-se por tela, mas na hora da realidade de ser um indivíduo sábio, não consegue escolher a sabedoria, precisa desassistir alguém para poder saber. Virou uma dependência. E aí existe esses lados de pulsos também, que às vezes a pessoa ela se desimpulsa e vai sendo elevada a essas radiações consteladas, né? E aí depois, quando desliga a televisão, sente uma diferença que começa a doer a cabeça, né? E aí começa a gritar sem um anteparo. E quando a gente vai servir de anteparo para os seres, às vezes a gente não compreende, né? Mas às vezes a gente vai tentar compreender esse lado social, esse lado de engrenagem do homem. Eu coloquei aqui para nós a ópera vacinante, né? Porque você tem uma operação dentro disso tudo, né? Existe um lado operacional dentro dessas esferas de serviço,
né? Por quê? Porque todos querem servir o bem. E aí, só que dentro dessas estações sempre tem um com uma ideia que quer ser mais bem que o outro, por competência, né? E aí essa competência às vezes acaba dissuadindo a transmissão da antena de olho na gente sobre as repartições que fazem com que a gente busque uma redignificação de utilização dessas varas de TV para conectar a essas bandas como pescadores. Então você tem, né, essa tensão, essa ópera de comunicação. Então aqui, ó, ópera de comunicação, buscando uma língua que vacine a todos sobre a transmissão, que é uma constante, né? Então você tem um serviço constante de pessoas engenhando estabilidades para com que você seja interferido no sentido de disposição ativa, né? E veja só, muitos desses serviços de operação de comunicação podem prestar para o bem, porque eles colhem dados de usuários, né? E aqui por trás eles têm os dados dos usuários. E aí nesses dados dos usuários existem uma delegacia de pessoas calculando a ajuda que pode prestar. A ajuda no sentido beneficiário, né? Porque quer ajudar, mas também quer receber pela ajuda, né? Nada mais justo. Quer se receber tanto a positividade de que está ajudando, quanto o feedback, né, da comunicação. Então veja só que loucura que aconteceu com o mundo depois que entrou a ópera, que era o serviço de pai e de mãe, e era serviço da natureza, né? Antes era pai, mãe, natureza e região. E aí todas essas associações operavam colocando o ser em vacina de instantes, né? Ou seja, se assinalando nesses instantes. Aí com essas revoluções acontecendo, o que aconteceu? A gente colocou uma operação, uma operadora que diz, atende, ver a cena, os sinais de cenas de todas as pessoas e encadeia elas em instantes, em horas. Então você tem as orações em cadeias agora. Então agora as orações elas estão assim, ó, encadeadas. E aí a gente tem o horário para acordar, o horário para
para o café da manhã, para trabalhar. E aí a gente tem sempre 3 cadeias de manhã, 3 cadeias à tarde, variando pouco, e 3 cadeias à noite. E aí na madrugada a gente descadeira e vai pra cama, né? Faz o L dormir. Então tem essas cadeias aqui de programação. E aí, vendo a sinalização desses instantes, a gente coou qual que é o melhor. E esse melhor a gente acenou uma operação de mostrar para os usuários a amostra, deixar a amostra. E aí esse processo foi sendo a partir dessa comunicação teledimensional. E aí, ao longo dos anos, as pessoas elas foram se fluindo por essas correntes de assimilação e chegando a cada vez a pontos de reações em comum, porque a gente tinha muita reação descomum entre as pessoas. Até mesmo isso é relatado na literatura. Veja Machado de Assis revelando a alienização, o alienista, que é o hospital psiquiátrico. Tem muitas pessoas com pensamentos adversos, porque é fruto da época em que não haviam esses pontos em comum de organização, graças ao empreendimento das horas e das vacinas de operações. E tudo isso foi ganhando sabor e necessidade. E agora o vício é estar conectado em pontos comuns. Até discutimos esses pontos comuns. Veja, você assistiu a novela ontem? E aí, você gostou? O que você achou do protagonista? Você assistiu o filme? E aí, você gostou? O que você achou do... Você leu a obra de fulano de tal? E aí, o que você gostou? E aí, você viu o jogo? Aquele time. E aí, agora a gente tem pontos em comum para podermos nos associar. Então, olha só. O filho que me ajuda a querer aceitar o porcentido, né? Porque tem a porcentagem. E isso é uma investigação estática da estatística. E essa estática é o quanto as pessoas demonstram assinalação sobre um questionamento e uma resposta. Então você tem o tempo de resposta da crença, e aí você crê. Aí eu pergunto, você crê? Aí o tempo começa a passar. E aí isso revela um despreende tempo, né? Então você varia esse tempo para responder que sim. Porque todos creem, eles só variam o tempo para dizer que sim. Ou eles ainda vão crer, dependendo da desestabilidade que lhes cega sobre o vício que ainda não foi desvacinado por algum canal. Só que esse canal agora que é a comunicação, que sempre foi comunicação, a busca pela comunicação do homem, ele tá florido, né? Você tem um canal mais florido e mais fácil. Então olha só, crença de tomada, de intrometida, e aí você tem essa tomada de intrometida. Por quê? Porque na hora que a gente quer comunicar, a gente descarrega energia. A comunicação é igual a energia mais segurança, né, de contato.
E aí quando a gente se sente inseguro, a energia cai. Então, sabe quando a televisão falhava? Existia uma insegurança de entrega da transmissão, na antena ou no aparelho. E quando a gente se sente inseguro, a nossa comunicação ela cai também, né? E aí você tem esse lado intrometido, que é um lado de apertar a segurança. Por quê? Porque essa venda aqui, ó, dentro desse lado de comunicação, é um empreendimento sofisticado de deliberar regras gramaticais, regras de ser e estar seguro dentro de um diálogo. Então, essas regras começaram pela grade da televisão, pela grade da radialização, que apresentavam sobre pessoas o ensino de como estar, né, vendendo, repartindo, oferecendo produtos. Então você tem esse lado de venda, você tem um lado de venda de produtos, você tem um lado de venda de estilos, de instantes, né, de pontos em comum, para poder renderizar amigos, né? E aí isso vai descobrindo e vai assegurando a vontade de descarregar, pois a descarga é a comunicação, é o conjunto da energia e da segurança. Porque quando há insegurança, existe a contração da comunicação. Então a comunicação ela pode crescer ou ela pode diminuir. Então ela pode ser crescente ou decrescente. Nós estamos numa cultura tecnológica que a gente tem pavor de ter medo de comunicar, porque a gente colocou o medo como um desascenso psicológico, psicoanalítico. Então existe uma análise lá dentro da caixinha que já sabe que falta vacina, falta segurança na comunicação. Só que a investigação e o lado científico desmontou esse tipo de organização para mostrar de uma forma mais orgânica e operacional que é necessário vacinar-se nesse caso de redirecionamento associativo. Por quê? Porque esse lado de energia ele é muito grande. A gente tem um espectro de energia muito grande, uma amostra de variabilidades de pessoas e desatentamentos energéticos que instalam em nós umas contrações e descontrações muito grandes. E essas contrações e descontrações, elas nos cercam. E às vezes elas nos cegam, nos levando a criar algumas questões como estratégias de atenção por subtração de cargas. Então olha só, o triângulo destriangulando a atenção. E aí sabe o que é isso? Se chama no lado cirúrgico, operacional, se chama você sedar, né? Sedar o paciente, colocar ele, dar para o paciente ou para si mesmo alguma substância que vai ajudar você a criar amparo de ser e estar na presença desse monte de energias estelares, né? Estalares. Por exemplo,
os vícios são o álcool, o cigarro, xilocaína. Você tem, e aí lá na cirurgia você tem anestésicos para anestesiar, porque quando a pessoa não sente dor, ela consegue ficar mais rígida, e aí ela consegue parecer e operar sem sentir a desrigidez dessas energias, ou seja, a desconfiança na comunicação. Só que isso é preciso, porque isso é um lado do domínio instalado no homem da sensibilidade. E só a sensibilidade consegue superar-se a partir dessa descarga diferencial, né? Que é para nós a conexão, né? A conexão. Só que existe o lado do rendimento. As pessoas elas sempre procuram rendimento nas vendas, né? E aí quando a gente vê que o rendimento melhor é associar, a gente sempre procura os pontos que vão nos deixar em comum, né? E esse ponto é a educação, né? Então eu trouxe aqui um lado da educação que revela para nós algumas imagens que revelam para nós o lado do campo magnético, eletromagnético. E aí a gente começa a ver a diferença de potencial que causa um campo a partir de ímãs. O eletromagnetismo começa a variar a partir de ímãs. Então existe um campo eletromagnético na Terra. E aí esse campo eletromagnético ele descarrega na gente. Então a gente tem uma força eletromagnética. E olha só, e a gente se alimenta de coisas que são ímãs, que atraem ou repelem. Vejam só, aqui a gente está vendo como é que repele. Existe o repelimento de algumas sais minerais, e aqui a gente tem o campo magnético formando a partir desse farelo aqui, ó. Tem um vídeo dele jogando sal, e aí existe uma repulsão. Olha só, ele está jogando, e aí você percebe que o ímã está repelindo, né? Que tem um campo magnético. Ele está carregado. Então, a carga, ela repele. E isso, para nós, é um estado rígido das nossas inervaduras. É quando a gente está desoscilando a partir de um vício, de uma assinatura de contração mais íntima, de um anestésico. Isso é um efeito anestésico. As partículas vêm, mas elas são repelidas porque sua carga sobre o campo está muito mais forte. Percebe, né? Aí, ó, a energia está vindo, a energia eletromagnética no seu campo. Só que ela não consegue acessar você porque você repele ela. Então isso são instalações. Isso a gente empreende conforme o tempo, graças à musculatura e aos rendimentos de inervações, porque a gente tem vários nervos, né? Nervos, sistema nervoso.
E esses nervos, eles estão em operação o tempo todo. Aqui, ó. E essas operações, elas são desinervadas e ganham surpreendimento de força a partir das células que são nutridas sobre esses trabalhos. Então, existe um gradiente de energia muito grande que elas consomem e se empreendem disso. São as estações cerebelares aqui, ó. Né? E aí a gente tem uma rede de estações que conseguem ganhar túmulos de fibras para poder descarregar todas esses campos magnéticos. E a gente tem problemas quando a gente fica muito tempo estático, né? Então a gente tem problemas nessas áreas quando a gente fica muito tempo estático, porque acaba sobrecarregando um nervo e ele superaquece, porque esse sistema ele está sempre em dinamismo, fazendo a interpretação do ser em sensação. Bom, beleza. Então a gente viu aqui, né, que existe toda essa operação. E essa operação, ela lembra muito o sistema antigo do teatro, né? A dramaturgia, o lado da Grécia, de revelar, né, poemas a partir das rimas, né? Porque você tem em rimas um gradiente muito maior de campo magnético, né? Vejam só, nós somos conectores, o campo magnético em nós. Então nós somos campos magnéticos e interpretamos campos magnéticos. Por quê? Porque a partir da variação do campo magnético, associamos essa variação causada em nós. Então, essa acusação, ela é interpretada por peças teatrais. Só que não só peças teatrais, existem peças comerciais e atualmente existem várias peças rimas que ritmificam o usuário a saber dessa intimidade em campo de descarga de atenção diferencial em seu campo magnético. Entendem? Por que eu estou falando campo magnético? Porque o campo magnético é a soma de toda a ligação dos organismos em status de homeostasia. Status, né? Por quê? Porque o corpo é um balance, né? É um balanceamento.
a gente tem um balanço no corpo. Quem diz isso é principalmente a simetria, né? Então a gente tem essa simetria que faz o balanço. E o balanço, ele é geralmente, ele é avisado pelo campo conhecido menos o estresse, né? Então todo o estresse no corpo é uma comunicação. Então, e aí para desestressar, você precisa atender e reagir à comunicação. Então existe esse comum que indica reação de desestressar, de descarregar. Só que quando você leva tempo para assimilar, você vai esquentando o estresse, a reação, e acaba perdendo a reação de descarga maior. E aí fica uma carga em você. Entende? E aí essa carga que fica em você, ela te prejudica. Ela deixa você, ela leva você a uma patologia clínica. Entende? Então, perfeito. Então, por quê? Por que as pessoas elas são pulsáteis? Para serem espertas na rima e não deixarem a carga para lá, descarregarem ela o mais rápido possível, porque senão elas são indiciadas pela sobrecarga que revela elas. E quem mostra muito esse conteúdo, pulsáteis, quem mostra muito esse conteúdo a gente tem, eu trouxe cinco reveladores. O primeiro que eu vou mostrar é a novela, que começou já há muito tempo, porque é uma fábrica de desprendimento do lado da mitologia para o lado da realidade. Porque anteriormente, existia um lado mitológico de contar as pessoas algumas coisas, né? E aí isso foi sendo deixado para lá. E esse lá é igual a para lá. E aí lá virou televisão. E aí a novela, ela surgiu como um dever de mostrar rimas com qualidade vacinante. Então, se você ficar para trás e ficar com sobrecarga, vacinante. Então, olha só, se você ficar para trás
na resposta, vacinante, assimile os engenheiros de cenas que ensaiam sair com frequência às descargas de processos protestados. Por quê? Porque, vejam só, o dono do comércio quer que você vende, né? Vamos por lógica comercial. O dono do comércio quer vender. O empregado quer vender para o dono. O cliente quer comprar. Então existe um processo. Só que quando esse processo não está na rima, ele vira protesto. E aí a gente tem os 3 mosqueteiros caindo no protesto. E esse protesto, ele é amargo. É amargo. E aí ele divide as pessoas. Quer ver, ó? Ei, cara, faz um precinho melhor. Aí o cara, poxa, eu não sei se eu quero vender, mas não sei se eu posso. Ei, dono, deixa eu fazer. Uai, e aí eu vou perder dinheiro. Se você fizer um preço, tá no preço certo, eu quero ganhar mais. E aí tem toda essa combustão de desacertos na hora do comércio. E aí o comercial, ele surge para pessoa acreditar na cena da manifestação utilitária. Então você tem quer ver, ó, pro comercial de manteiga, então aqui, ó, vocês têm alguns comerciais de manteiga que mostram expressões, mostram realizações mecânicas, mostram cenas do cotidiano que colocam as pessoas a desprotestarem sobre essas cenas e buscarem a alquimia desses versos para poder desversalizar-se. Entende essa qualificação? Então isso aqui, ó, é um coado para desancorar, para descorar-nos dessa utilitária, porque existe esse dissenso protéstico. Porque existe muita queixa na realidade. E essas queixas, elas buscam ser, dentro de casa, levadas à brincadeira. Só que essa brincadeira, ela busca rendimento comercial. Por quê? Quando a gente tem uma instalação que instala tudo isso, faz as pessoas acreditarem nesses pontos em comum, a revelação fica sendo tão comum que vira dia a dia, né? Ninguém se pergunta, mas por que você tem esse tipo de mecânica? Por que você distorce assim? Olha, a gente distorce assim porque esse é o ponto em comum da vacinante ópera que sustenta essa credibilidade estatística por comercialização. Mas tem os estudos, né? A gente não está desfazendo os estudos e os estúdios, né? Bom, outra coisa que eu quero mostrar que é a novela, é que ela entra em ritmos diferentes, né? Então você tem aqui, ó,
anteriormente. E aí, com a televisão, essa ritmo de qualidades vicinantes, ela quebra a matriz idealizada e cria uma matriz da realidade, de problemas do cotidiano. Então você tem vários profissionais distendendo a contracena que vai nos ajudar a manifestar de conta mecânica aquilo que temos que pagar sobre protesto. Porque o processo, ele sempre é o mesmo em um trabalho, né? O que muda é só os protestantes, né? O que muda é só os protestantes, né? O que muda é só os protestantes. O que muda é só os apresentadores. Beleza? Só que a gente tem elevado o nível desses apresentadores a uma radiação tão grande que a gente criou uma certa tecnologia da empatia de ataque de rima sobre crédito de impressão biológica de cena. E aí o que isso quer dizer? Que a gente instalou um nível de intimidade maior. Isso é o tal do YouTube e dos servidores de intimidade. E agora sabe o que está servindo? Nós estamos servindo a realidade aumentada da decodificação de rima, porque a gente tem uma inteligência artificial na roda da transmissibilidade, que busca não deixar a rima cair em protesto, porque o protesto ele afasta. E como que você protesta uma máquina? Com algoritmo artificial. Me fala. Você tem que ser ninja, né? Você tem que ser ninja. Ou sei lá o adjetivo que você quer colocar. Um pouquinho, ninja, ou o adjetivo que você quiser. Mas é mais ou menos isso. Por quê, cara? Porque tudo é uma rima. Entende? Então, se você aprende a gerenciar rima, ela nunca cai. Então, se você coloca... você programa para a rima não cair, ela nunca vai cair. A menos que você consiga desligar a artificialidade da rima e enxergar os seres nos seus processos artificiais de ser e estar apresentando dores. Você consegue? Bom, e aí aqui, ó, na novela a gente tem vários capítulos e esses capítulos eles vão decaindo tramas. Ó,
capítulos que decaem tramas. Então você tem um processo de permutação e seleção. Então existem novelas que são feitas com base no volume como que chama? Assistidores, né? É assistidores que chama? Assistidores. Vamos ver sinônimo. Espectadores, né? Base no volume de espectadores. E aí a gente tem nesses espectadores, eles revelam a espectrometria de massa, mas no sentido de volume de visualização, né? Ou seja, a gente tem os pontos de contínuo decrescente. O que isso quer dizer, meu caro contínuo? Quer dizer o seguinte, que quando você transmite algo, você tem uma linha do tempo. Na nossa vida a gente tem essa linha do tempo. Então quando a gente vai transmitir algo, a gente tem uma linha do tempo. A gente tem um ponto aqui, e aí a gente tem um ponto aqui e um ponto aqui. Então esse é o primeiro capítulo, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto, né? E aí eu fiz 2 capítulos, né? Eu abri a porta, fiz 2 capítulos. E aí eu transmiti os capítulos. Transmiti o primeiro. Aí o primeiro ele me deu uma curva de crescimento de expectativa. Opa. Aí o segundo caiu um pouco. Até chegar no segundo. Aí o segundo caiu um pouco. Vamos pôr que o segundo tá aqui. Então, aí o segundo caiu um pouco. Aí vamos pôr que esse aqui é o terceiro. Aí o terceiro, ele ficou ele ficou, o terceiro ficou aqui, né? Subiu mais um pouquinho. Aí esse aqui é o quarto agora, né? O terceiro subiu um pouquinho. E aí o quarto, ele vai. Aí eu. Não. É mais ou menos isso aqui, ó. Desculpa. Vamos apagar isso tudo. Aí, ó. Aí, ó. E esses pontos contínuos de crescente significa o quê? Significa o quanto o primeiro capítulo conseguiu de audiência, né? Então, quanto o primeiro capítulo conseguiu de audiência. Então, antes do primeiro capítulo rodar, a gente tinha propaganda. Então, a propaganda deu certo. Quanto que a propaganda deu certo? A propaganda deu certo no primeiro dia, isso aqui, ó. E aí no segundo dia, eu vou saber se o primeiro foi bom ou foi ruim. Então, você tem esses pontos de continuidade, ó. Então, você tem como ver se está crescendo ou está diminuindo. E aí você consegue saber quais são... você consegue medir. Quais são as tramas dentro de uma novela? Quais tramas puxam mais atenção? Do telespectador.
E isso pode revelar até problemas sociais. Existem olhares para isso. Existem olhares cirúrgicos e lentes de aumento dos problemas sociais. Por causa que as tramas elas são baseadas em problemas sociais, né? E a maioria são problemas. Você vê que todas as novelas que repetem algumas tramas é porque elas são as que mais têm problemas. Por exemplo, socioeconômico, você tem racismo, você tem socioeconômico, problema de discriminação. Vou pôr minorias, né? Minorias de socioeconômico, minorias. Você tem problemas que vão surgindo ao longo do tempo. Por exemplo, problemas desses quadros de, sei lá, saúde. Então são problemas sociais. Existe, por exemplo, a vergonha, né? A vergonha, o bullying, né? Problemas familiares sempre tem. E aí, à medida que vai acontecendo a novela, essas tramas que vão dando mais audiência, elas vão sendo mais creditadas, como bolsa de valores. Valores sociais agora. Então a sociologia ela estuda isso, né? Problemas de valores sociais. Então tá vendo como que a mídia ela decai para vários ângulos de adversações por desfocar tramas sociais da realidade. Então o foco é isso aqui, ó. É a obsessão que desrevela cezinhos ou cesões, né? A partir desses pontos, ó. Porque isso aqui é a comunicação midiática. E aí você começa a se importar com os telespectador, que é o freguês. Telespectador. Só que além de ser freguês da mídia, ele é freguês no mundo, do universo. E aí a televisão, como ela gasta energia, o ser, ele fala que está gastando energia na televisão porque está com problema social. Está tentando resolver um problema, né? Aqui, ó, ao imã. A imagem desvestindo o campo. Então, comunicação é igual a energia, que é o campo eletromagnético, né? Campo eletromagnético é energia multiplicada pela movimento, né? Pelo movimento, energia e o movimento de energia, a massa, a energia. O que a gente falou aqui eu mudei uma variável, né? É o segundo, né? Segundo, intrometida. Seguir mais segurança é isso. Segue de segurança. Então energia, só que movimento seguro, né? Vamos pôr aqui movimento seguro. Porque se você está se sentindo desconfortável, inseguro, você não gasta energia para isso. Você muda o C de instância. Então o C é uma decisão por um oriente. O S é uma indecisão e o D é uma desatenção a essa decisão. Então se você tranca esse campo, você desinforma essa imaginação. Então cuidado com esse desinformar de imaginação, porque você pode assimilar coisas e colocar elas para o seu íntimo, né? Reagir sobre uma
ver a cenação propagada e acreditar muito nela. Então cuidado, porque todas veracenações elas são transitivas, indiretas. A realidade ela sempre é muito mais do que as cenas que a gente vê. Beleza? E aí, beleza, cara. Você tem esses artistas que desensaiam para nos mostrar. E aí você tem toda uma estação, ó. Por exemplo, você tem esse lado carnaval. E aí você já tem uma coisa, um perfil que é uma armotização do ser humano nessa época. Você tem outra armotização. Você tem Natal. Não, Natal, Rede Globo. Um pouquinho. Então você tem essas armotizações para poder ver e acionar essa trama. Então o que isso quer dizer? Que vão surgindo problemas, desafios na operação que vão sendo desorganizados. Ó. Então, ó, desafios a serem organizados. Então, esses desafios são protestos que ocorrem sobre a declaração de lazer midiático. E aí existem os arranjos que montam evasões ou evisões aos seres que expectam transmissibilidade. Então você tem o futebol, e aí isso vai aculturando as pessoas a ser. Quer ver? Vou mostrar. Futebol, carnaval, missa. Você tem novela, Natal, Páscoa. E tudo bem, eu sei que tudo isso aconteceu em tempos diferentes, mas se aconteceu uma vez em um processo de associação, isso acontece de novo, e o arranjo ele busca as evasões para desservir os espectadores sobre esse lado cultural de pontuar comum, comunicação. Então, ó, comum, cultura. Então você tem esse C, e esse C ele foi fechado na estatística pelo ponto em comum, e aí ele virou um sino. O sim sobre o arranjo que montou as revisões, que fixaram-se conforme o tempo e o protesto dos seres que sobre desafios desavisaram. Avisam. E aí você tem esses sinos, toca um sino pequenino, o sino futebol vai começar. Época de carnaval, ó, missa de domingo, ó, novela das 7, ó, o Natal tá chegando, propaganda de Natal, Páscoa, e pai, vai comprar o nosso chocolate. E aí, isso vai virando um meio de gravar também, né? Ou lembrar desse sino. Ó, já é época disso. E aí isso vai se tornando até mesmo uma fruta, né? Fruta de época.
Fruta de época. Então, tem algumas que dão sempre e tem umas que dão só em algumas estações. Ó, agora tem um lado interessante desse lado que a gente está vendo, né? A gente tem o apego. E esse apegar é elevar essa transmissibilidade a uma deselegância, né? Você deselega porque você alega demais. Você alegou muito esse empreendimento, né? E aí desalegou ele pelo vício. E o vício, ele causa problemas. Um deles é o problema de um vetor, que é muito comum aqui, né? A dengue. A pessoa ficou dengosa, não quer ir para a escola, tá dengosa, né? Então tá sem gostar. Por quê? Porque foi envenenada pela deselegância. Que deselegância? Do mau uso dessa comunicação, desse efeito radioativo. Porque existem os efeitos radioativos da transmissão. É igual o efeito de carro, né? O carro está andando e se você freia bruscamente, o carro vai parar, né? O carro parou, mas você continua andando e aí às vezes você sofre essa fricção. Então você tem o feio de sem gostar da ação, porque desse apego. E olha só, os elementos da comunicação que apegam são imagens, e essas imagens elas são conjuntivas, porque você tem o ator ou atriz, você tem o produto, né? Você tem na imagem você tem várias coisas que podem te provocar sensações grandes e depois decair, né? Você pode ir lá no super-herói e depois ficar desesperado, né? Você tem o super-herói e o super desesperado, né? E aí, será que você consegue ficar no meio para ficar na realidade? Então tem esse problema. Então tem esses apegos, né? Você tem um apego que aperta a pessoa, né? Você tem um aperto dessa realidade das imagens e das vozes, né? E você também tem vozes de produtos e vozes de personagens. Por quê? Porque existem personagens que adquirem vozes com outros personagens que são vozes diferentes. Existem personagens que adquirem vozes com produtos diferentes. Então você tem essa contribuição das ondas eletromagnéticas, das ondas de imagem e das ondas sonoras. E aí tudo isso descomprime o ser na atenção. Descomprimir na atenção. E a pessoa às vezes ela tá nessa frequência e às vezes ela sofre a frequência de ação, que é levada a um vício, um hospício. Hospício de pesos lógicos. Um deles é protestar com Deus, falar assim: Deus,
Não é possível que você dá essa vida boa para esse povo e a vida ruim para mim. Só que não é uma vida boa, não. Quem falou? A vida é boa para todo mundo. Vida é uma coisa. Isso aqui é um trabalho, né? Só que às vezes a gente faz de conta porque a gente, descomprime na atenção que é verdade. Que a propaganda é todo dia, que é verdade. E olha o verdade, né? Você tem o C na atenção. Se você fazer verdade, você fecha o C e você vira o C. Só que não tem como ver de C para D. Você tem que fazer muita força para isso. Mas às vezes as pessoas querem de uma vez fazer o C virar D. Que isso fica verdade. Essa coisa assistindo. Então olha só. Toda essa energia, ela faz pulso nas estabilidades que a gente gerencia os músculos, né? Você tá lá assistindo. E aí, esse assistir, a onda tá vindo para você aqui, tá vindo para você aqui, e aí tá fazendo uma soma em você vetorial que tá fazendo você, balançar. Tchu, tchu, tchu. E aí, e tudo isso por conta de uma transmissão, né? Então você tem essa tremolição de pulso que está buscando fenômeno em você, e aí está desapegando em você até formar a tal da ressonância ou outro fenômeno de onda, né? E esses fenômenos vão instalando nas suas subversões de processos sinápticos, as percepções que dizem motivo de pulso, né? Então você tem a onda, e aí depois tem uma onda assim, e aí você tem uma combinação de ondas, e essas ondas vão instalando em você a partir dessa tremolição por muscularidade, desatendendo-se a esse pulso de tela. E aí você vai insistindo e despercebidamente isso vai instalando em você gatilhos emocionais de cena. E aí quando pensa que não, você sai da cena, sai da sala e vai repetindo a cena. E aí você vai brincando para voltar para a realidade, mas você está em cena, preso em cena. Então, entende o que é ser preso em cena? Preso em cana? Ana é a corrente. Só que olha só, na organização, a gente não tem a hora do acordo, a hora do café, a hora de trabalhar. E aí a gente tem a hora da manhã, a hora da tarde, e a hora da noite, e a hora da cama. Quando você quebra isso aqui, você quer dizer que desses pontos em comum você fica preso em cena. E você demora mais tempo para processar, para responder, porque você está preso em cena. Entendeu? E aí o que acontece? Você é levado a um diferencial. Graças a Deus esse diferencial está sendo desinterrompido com a sofisticação tecnológica do utilitarismo de aparelhos. Foi como eu falei no começo do vídeo, que a gente não está precisando mais dessas lojas físicas, né? A gente está acreditando mais na loja, na loja, nessas lojas, nessas lojas imateriais, vamos pôr assim. Porque é bom, cara, porque economiza muita coisa pra vida e você consegue colocar muita coisa no lugar. E as pessoas, elas conseguem aprender a se utilizarem delas. É claro que tem muita resistência, mas essa resistência vai sendo quebrada porque a natureza está quebrando, né? Ela está nascendo pessoas que já nascem imergidas
dentro dessa cultura. Então não é como nós que fomos apresentados a ela, né? Nós no sentido de pessoas com mais de 30 anos, né? As pessoas elas já nascem dentro dessas possibilidades de trabalhar na internet, né? Utilizar a internet como ferramenta de aplicação. Você vê bancos, tudo está migrando, né? E aí, olha só, voltando para esse tal de preso em cena, você tem esses traumas, né, que as pessoas às vezes passam. E aí você tem esse batismo de interpretação agora da corrente estática que você carregou. Por que eu falei no começo do vídeo que tem aquela coisa da estática e do movimento? Porque quando você fica estático, a sinapse ela para e ela sobrecarrega um percurso sináptico e ela às vezes acaba queimando. E queimar a sinapse é você descontrair ela. Descontrair a sinapse quer dizer que você vai ficar inapto para poder fazer essa programação. Você vai estar com trauma. Porque a sinapse ela precisa de banda para para poder fazer esse processo iônico. Nessas lojas celulares, elas que desimpulsam equilíbrio no seu aplicativo motor muscular. E aí quando você tem essa constrição, porque você demorou a descarregar alguma coisa por tempo de estático, essa arte aqui, ó, na contração cerebelar, que é uma contração que gasta muita energia para garantir o movimento intermitente, você tem um excesso de aquecimento aqui, ó. E esse excesso de aquecimento dificulta porque faz vasoconstrição em uma regional. A vasoconstrição ou a contração de um vaso no sentido negativo vai fazer com que você crie uma certa demência, um medo. E esse medo vai descolorir você no sentido da realidade, no sentido da diversão, no sentido da interpretação de uma resposta. Porque você vai sentir medo quando alguém te perguntar algo, porque você já sofreu essa estatística, principalmente sobre temas. Então, isso é muito ruim e existe formas de desaprender esse ser. Mas aí, dependendo do ser, tem que ser investigado, né? Como desaprender. Até por isso a gente recomenda, né, as pessoas a praticarem atividade física, esporte, porque são bons termômetros. Dança, natação, até mesmo teatro, arte. Isso ajuda as pessoas a se regularem a partir desses termômetros. Porque quando ela sente medo de algo, ela consegue descarregar esse medo e olhar para esse medo em outro ângulo de atividade. E aí atacar ele. E aí quando vierem de novo, ele vai ter mais coragem, porque ele vai fazer desobstrução sináptica. É como se ele jardinasse no interior, né? Fizesse esse cuidado no interior das sementes de processamento. De quê? De imagens, de voz. E outra coisa, existe uma combinação de comer e assistir televisão. Então isso corrobora ainda mais para processos de fenômenos, né? Porque você muda a área intelectual do cérebro processar. Porque quando você come assistindo, outras áreas se ativam e você consegue elevar a atividade a um empreendimento muito maior do que seria se você não estivesse comendo, porque você cria uma familiaridade de processos a partir do comer sobre telas, né? Sem falar dos vários textos
que estão por trás dessas questões. Vou mostrar um texto, né? Aqui, ó. Operar vacinante. Aqui, ó. Raiva. Opera raiva. Operar raiva se instante, né? Tem muitas coisas a serem abertas, né? Então, olha só. Nessas delegacias de visão, nós temos vários servidores com ferramentas diferentes, ó. Você tem um médio. Esse médio ele é equidistante entre dois pontos, situado entre extremos de um todo. Então, é um médio no sentido estatístico, né? Você pega um conjunto de usuários e vê sobre eles qual que é a média da utilização deles, né? Mas eu queria saber, eu queria esse aqui, ó, o MED 1. O que é MED unidade? A mediunidade ou canalização, vejam bem, é a prática de supostamente medir a comunicação entre os espíritos dos mortos e pessoas vivas. Os praticantes são conhecidos como os médiums. Entre as formas mais conhecidas de mediunidade estão o transe, as mesas girantes e os tabuleiros Ouija. Você tem esses médiums, aí você tem os videntes também, ó. O que é vidente? O que é clarividência? Clarividência, segundo a parapsicologia, é a capacidade de obter conhecimentos de eventos, ser ou objeto, sem utilização de qualquer canais sensoriais humanos conhecidos e sem utilização de telepatia. O termo clarividência também é aplicado em certas escolas de espiritualismo e ocultismo. A chamada visão espiritual, que permite enxergar planos espirituais ou pelo menos algo pertencentes a tais planos. Então, ó, com a arte da ciência, pessoal, presta atenção. Com a ciência e a tecnologia, a ciência e a tecnologia, começou o processo de investigação. Só que essa investigação, ela tem ponderamento sobre o investigado. Por quê? Existem vários tipos de teste, ó, ponderamento. Você primeiro faz testes com animais, procurando respostas. E aí depois você procura ver essas respostas nos humanos, em nós, para ver, investigar, fazer mapas. Então você tem mapas astrais, você tem mapas fisiológicos, químicos, biológicos e assim sucessivamente, né? Então, quando você começa a praticar a interdisciplinariedade desses volumes de dados, você começa a criar uma inteligência de várias saberes, de várias formas de saber. E aí você, com a mídia e os pontos em comum, você começa a, nesse processo de redes neurais, a evidenciar aquilo que é muito comum
a todos os usuários da mídia. E aí você tem os canais comuns, temas comuns, né? Beleza. Essa é a ciência da tecnologia investigando dados para servir aos seres, né? Nesses processos. Tá. Agora, dentro desses processos de investigação, você começa a ter uma supervisão que vai além, né? Você começa a formar o empreendimento sobre esse comum, ó. O empreendimento de dados. Por quê? Você começa a afirmar superioridade de saber. Ó, afirma superioridade de saber por pontuação comum. Então, o povoamento, ó, o povoamento. E esse povoamento, como eu falei do campo magnético e das forças que eles fazem, né? Todos os seres têm campos magnéticos. Testando com animais, a gente conseguiu domar animais, né? E testando com os homens, a gente começa a domar os homens também, né? Então você tem esse lado de investigação que começa a testar esse superpoder. Então a gente não tem os super-humanos, a gente tem os anjos, a gente tem os super domadores, né? Que a gente fala super pai também. E aí isso não dá para fazer, com um cara não consegue fazer, precisa de um time para poder fazer esses tais empreendimentos, para testar isso. Por quê? Porque com essa interdisciplinaridade e essa busca por saber adiante, né? Existem pessoas que procuram saber há anos depois. E sobre isso eles estudam os comportamentos, né? E esse estudo dos comportamentos, ele é um estudo muito fechado, e muito marcado por reações, né? Então você tem um gradiente de reações que é pautado por certezas, né? Então você tem certezas de reações sobre determinados canais. Ponto. E aí, o que acontece? Acontece que existem os programadores de canais. E aí, esses programadores de canais, eles conseguem certezas, né? Então, com certezas, como a comunicação é um canal, eu tenho certeza que, dependendo, se eu te perguntar alguma coisa e dentro da reação, eu vou ter alguma certeza sobre algumas coisas, e juntando certezas eu consigo chegar em uma comunicação que pode ser levada à ilusão das pessoas, né? Ou a televisão, ou a interpretação, ou o que você quiser pensar. E aí isso diz ao plano imaginário das pessoas, ó. Tudo isso faz o plano imaginário das pessoas serem levados por
cognição de comunicação ilusiva. Porque aprendendo a mexer nesse sistema, você começa a desenvolver reação no valor das pessoas em desimportar raciocínio de interpretação de cargas em seus campos. Então, se você começa a ler o campo das pessoas, nesse tal de mediunidade, clarividência, você consegue interrogar e dirigir perguntas que respondem aquilo que a pessoa quer ouvir. Por quê? Porque você está dirigindo um campo, cara, né? Você tem um campo aqui, ó. Todo campo, ele assume regra. Por que que o campo, todo campo, ele tem um fecho, né? A regra dele é estar fechado. Se você abre o campo da pessoa aqui, ó, você cria um canal. Porque o campo da pessoa é para estar fechado. Quando você cria um canal, você começa a mexer nesse campo. E mexer nesse campo é variar. Se você começa a variar esse campo vai sofrer fenômeno de variação. E olha a palavra fenômeno. Vê a palavra fenômeno. E essa fé e esse nome vai despreenchendo a pessoa. E se a pessoa gostar, ela vai dizer positivo. Se ela não gostar, ela vai dizer negativo. E você consegue devagarzinho levando a pessoa ao estado da positividade a partir da observação desse fenômeno, que vai mexer com a pessoa. E se vai mexer com o campo da pessoa, a pessoa ela vai reagir. Então existe esse reagir. E aí eu vou mostrar para vocês o tal do pêndulo, né? A pessoa ela tá pendurada nessa conexão aqui, ó, com a televisão, com o mediúno. Então você tem um pêndulo. E nesse pendurado, ela se faz de segura para ficar no efeito pêndulo, né? E aí o pêndulo ele é assim, ó. Ele vai batendo aqui, ó, e vai mexendo aqui, ó. E aí vai batendo e vai fazendo uma constante aqui de batida. E aí o pêndulo, ele se representa para nós nessa batida uma partícula positiva e uma partícula negativa. Um cátion e um ânion. Quando você testa a pessoa antes dela consultar para que tipo de carga ela está predisposta, cátion ou ânion, a partir de um sistema de pêndulo evasivo, pode ser uma pergunta ou uma pergunta a ela que você desligar ela em fase, ela vai revelar para você se ela está em cátion ou em ânion. E aí você vai saber como mexer na reação da pessoa, porque a gente tem nomes que são cátion iônicos, cátions, e nomes ânion iônicos. Então você tem esse negócio na reação química, né, o pH. E aí esse negócio do cátion ânion
é a base, é a média, que vai desmediunizar as reações da pessoa. Porque às vezes a pessoa ela quer só escutar uma coisa mesmo. Já viu aquele medicamento que é placebo? Já viu o placebo? Então, às vezes ela só está precisando de um placebinho, né? Ou para poder ou só está precisando de uma graxinha, em uma parte do cérebro, graxinha em uma área do cérebro, em um córtex cerebral, em um córtex cerebral, porque é nesses córtex que a gente mexe com os sentidos. E se esses córtex eles estão deprimidos, eles precisam de uma batida, de um tamborzinho, de uma bateriazinha. E às vezes a bateria cátion-iônico, o pH, precisa de ser renovada, igual base, igual solo, né? Às vezes a gente tem um solo muito eucalínico, e aí você tem que colocar sais no solo, base, né? Você tem que mexer no solo, né? E aí você tem que equilibrar, porque toda a região do ser ela é baseada no equilíbrio, e quanto mais equilibrada ela se sente, mais ela se sente à vontade nesse pêndulo que é viver, que é, no caso, o pêndulo da vida, do viver, são as pernas, né? Essa bacia que é as pernas, o braço, que diz escora a cabeça. Esse é o pêndulo, sacou? Só que o pêndulo do ser é o pulso que permite ele movimentar. É muito doido, né? E aí você tem... Como que a gente conhece isso tudo? Aí você tem pessoas que fazem jejum, pessoas que passam semanas comendo só um tipo de alimento, tem pessoas que fazem experiência com animais e depois se ousam, né? Então você tem um monte de mártires nas histórias que conseguiram conhecer, né? Mártir é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar, ou por recusar a renúncia, ou ainda recusar defender uma causa. Só que existem vários tipos de mártires, né? Mártir significa testemunha, aqui, ó. Testemunha. Então, antigamente, a pessoa que descobria alguma coisa que não podia ser descoberta, ela era testemunha de um crime, de uma coisa. E aí, na Bíblia mesmo, tem um monte de mártir. Mas essas descobertas elas foram avançadas, e agora a gente tem esse lado heróico, esse lado de história, né? Esse lado musical, né? A música que o cara toca salva vidas, né? O cara toca o espírito bem demais. Então você tem vários tipos de mártires, e os mártires eles confirmam coisas que vão ser transmissíveis, confirmam empreendimentos cinematográficos, empreendimentos telemediáticos, empreendimentos que vão operar buscando resistir as pessoas nos seus planos de viver, confortar as pessoas, dando esperança para as pessoas. Então, operação vacinante, esperante, asperante. Quando as pessoas conseguem o que elas querem, ou que elas pensam querer, elas procuram outra coisa. Se elas não têm o que procurar, elas começam a passar mal, né?
começam a desesperar, né? E desesperar é ruim. É bom esperar. Desesperar não. E aí desesperar, desoperar, né? Então é melhor operar do que desoperar, desesperar. Então é isso, pessoal. E cara, o que tem de gente operando, tipos de risos diferentes, tipos de gritos, choros e roeres de sangue por aí, que isso é testes, né? Porque vocês sabem que tem os alfabetos de crianças, né? Que sobre emoção desesperadas gritam vários tipos de gritos, né? Eu mesmo já presenciei um grito estupefato, um grito muito estridente de uma criança que estava com medo de realizar um exame tomográfico. Você olhava para a pessoa assim, ela não tinha motivo nenhum para ter medo, só que ela gritava, era um grito de muita dor. E aí a tomografia ela vai pesquisar esse grito, né? Porque às vezes pode ser um falso grito para poder dizer que não quer ir na escola, né? Porque eu até lembro que estava sendo o exame estava sendo investigado lá, não tinha nada. A criança tinha aspecto normal. Mas o grito era muito agudo assim, né? Então você tem aquele lado que é fino, né, por conta da criança, que desenerva muito, né? Então, principalmente quem não vem praticando o costume de estar com crianças. E então a gente tem vários sons, né? Você tem aqueles sons que as pessoas começam a empreender por treinar essa artifício de fenômeno de som, e aí eles fazem várias coisas aqui, ó, com essas cavidades orais para formar vários tipos de som, e aí começar a criar um certo gradiente de estranhamentos, de versões de som. E aí a gente tem som que arrasta, né, varre as pessoas para um sentido mais cátion, iônico e sônico, ou ânion e sônico, né? São sons assim com muitos efeitos de desparticularidades em nós, que se não forem empreendidos em uma cena e forem analisados e vistuados, a gente fica pensando que é som do além, né? Que é som de terror. Ainda bem que a gente tem os filmes e os gêneros facilmente para poder falar assim, não, isso aí é um terror, isso aí é um romancezinho, isso aí é uma comédia. Mas aí a gente tem todos esses riscos que as pessoas geralmente não prestam atenção, querem tudo na hora, quero todos os desimpulsos na hora. O que tá passando? O que tá passando? Isso aí é terror, né? Vamos ver. Tá bom, tem um lado de engraçado nisso, mas tem um lado que tem que ter uns cuidados, né? Porque tem engraçados que cobram caro, né? Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo falando sobre essas operações que são mais verdades do que muitas cirurgias por aí, né? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!